Olá, igreja, boa noite. Amém, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Que maravilha, como é bom estar numa igreja missionária. Graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos, eu estou me sentindo tocado nesta noite e quero transmitir este toque, tá? Representando aqui o nosso querido coordenador de missões mundiais aqui na região, né, no Centro-Oeste, pastor Henrique Davanço. Então estou aqui representando ele, né, e trazendo para vocês este abraço dos missionários espalhados pelo mundo, os missionários batistas, aqueles que são dedicados, que estão ali fazendo valer a oferta que você tem entregue, meu irmão. Muito obrigado, que o Senhor Jesus realmente, através do teu Espírito Santo, abrace seu coração e você se sinta aí, agradecido por cada um destas irmãs, destes irmãos, das suas famílias. Todo missionário, né? Praticamente ele serve a Deus com a sua família. Não é ele somente ali no campo, mas tem também os seus filhos, tem as suas esposas, e as esposas têm seus maridos, né? Então cada missionário serve a Deus para completar esta missão no amor do Pai, aleluia. Nós proclamamos a divisa, nós falamos do tema e não queremos fugir desta mesma reflexão. Porém, vamos trazer alguns dados aqui para os irmãos do nosso relatório 2024, tá bom? Prometo que é bem rapidinho, é só alguns números pequenos, tá bom? Para nós falarmos disso e conhecer aonde você tem plantado a sua semente, como tem germinado. Maravilha, a Junta de Missões Mundiais agradece mesmo, com todo carinho, o que os batistas goianos, os batistas aqui da Primeira Igreja Batista no Garavelo, têm feito por missões, tá bom? Estou aqui nesta noite, juntamente com a minha esposa, a Késia, meus filhos, o Pedro, o Samuel, a Débora, já estão na salinha, né, aprendendo e cultuando a Deus, e nós estamos muito felizes de servir os irmãos. Estou de volta a Goiânia, desde outubro, estive um tempo em Cuiabá, desde 2015, né, irmãos? E agora aqui com a nova missão, me preparando como líder para assumir o pastoreio. Então, como um pastor, né, em preparação, digamos assim, para que, através das nossas vidas, eu, a Késia, os nossos filhos, nós possamos servir aos irmãos, edificando a igreja e glorificando a Deus, tá bom? Uma das primeiras informações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no fechamento do relatório 2024 para 2025, que foi super positivo, irmãos, dentro desses 117 anos que existe a Junta de Missões Mundiais, aqui no Brasil, 117 anos, irmãos. Que grupo financeiro, que grupo corporativo, ou que grupo, então, de missões existe há tanto tempo no Brasil? Você tem algum aí em mente? É muito, mas muito difícil, não é verdade? Mas nós, batistas brasileiros, estamos aí anunciando o amor do Pai ao mundo há 117 anos, irmãos. E o povo batista, ele é um povo de DNA missionário. Nós recebemos a palavra de Deus, né, desde 1882, a meados de 1884, através de missionários. O pastor Wellington confirmou aqui, né? Nós recebemos a palavra de Deus através de missionários, irmãos. Já imaginou se não fosse a benevolência do Senhor de nos alcançar com esta palavra de vida? Nós estaríamos na idolatria, no pecado, ainda presos, mas Deus, pela tua misericórdia, trouxe missionários americanos aqui para nosso campo, e estes missionários anunciaram no amor do Pai, e eu também não me esqueço do tema da campanha do ano passado. Quem se lembra aí, vamos recordar, que no poder do Espírito nós vamos alcançar também a missão, no poder do Espírito, baseado em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, não é mesmo? Mas nos deu espírito de coragem, de avançar adiante na mansidão, mas arrojados no trabalho do Senhor, aleluia. Então estamos aí há mais de 117 anos, proclamando o Evangelho e anunciando a todas as nações que só Jesus Cristo transforma, que só Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós já alcançamos, irmãos, 93 países. 93 países. O ano de 2024 foi um ano marcante. Nós chegamos a 2.169 missionários, irmãos. Isso é para a glória do Senhor, igreja. 2.169 missionários, irmãos.
Meu Deus, é quase 2.200 pessoas que são sustentadas pela a Convenção Batista Brasileira e pelos batistas brasileiros para que o evangelho possa ser proclamado. E sabe o que é curioso? Existem outras ações de missões, a gente sabe, mas aqui desses 2.169, 89%, pasmem, são missionários do local. São pessoas que estão ali naquela região, são pessoas que nasceram ali, foram convertidas, transformadas e agora estão anunciando o evangelho nas suas localidades. Não é semelhante, irmãos, a outros tipos de investimentos que nós vemos, que priorizam apenas os brasileiros para levar a missão. Não, nós valorizamos o povo daquela terra. Então nós queremos que dali, daquelas pessoas, tenham pessoas aptas, né, e influenciadoras que consigam fazer o que nós estamos fazendo aqui, na Igreja Batista em Garavelo, fazendo discípulos do Senhor. Então nada melhor do que um missionário da terra. Então está aqui uns primeiros números. Outra informação importante, irmãos, mais de 21.000 crianças já foram alcançadas pelo Senhor através do projeto PEP, que é o nosso programa de educação, né, esportivo, influenciando crianças. E a grande característica deste programa, irmãos, é entrar em países que geralmente o evangelho é proibido de ser anunciado. É proibido. Não se pode falar em Jesus Cristo, não se pode falar no nome do Senhor, mas através destes missionários, aos quais fazem parte, né, dessas agências de esporte, conseguimos anunciar a crianças, aos pais de crianças, principalmente na Ásia. O PEP, que é este programa missionário, depois você pode dar uma pesquisada ali no site de Missões Mundiais, quem ainda não conhece, quem já conhece e já apoia esse projeto, muito obrigado, Deus abençoe mesmo você. Ele está transformando vidas de ponta a ponta da Ásia Menor à Ásia Maior, de ponta a ponta na Europa, estamos alcançando muitas crianças, na África e também no Vietnã, incrível que pareça, até no Vietnã, porque o brasileiro já tem esse capricho com futebol, né? Todos acham que o brasileiro já é bom de bola. Eu sou uma exceção à regra, que eu não jogo tanto assim, né? Mas, enfim, todos acham que o brasileiro são bom de bola, que ele vai ensinar bem, vão jogar ali semelhante, né, aos ídolos ali do futebol, aquelas pessoas ícones, mas entra através desta iniciativa a palavra do Senhor, o anúncio do Evangelho e a proclamação do nome de Cristo. E muitos têm se convertido e tem sido uma alegria. Vocês puderam acompanhar um breve testemunho também dessa ação que a Junta de Missões Mundiais apoiou, e muitos de vocês devem ter orado pela libertação de missionários na Índia. Ficaram mais de 45 dias presos, irmãos. Sabe por quê? Simplesmente por declarar que Jesus Cristo era o Senhor de suas vidas. Na Índia, um país muito hinduísta, de uma religião muito fechada em relação às suas práticas, porque tem a cultura do país que os envolve, não é mesmo? Eles nasceram num lar, irmãos, que já tinha aquela cultura. E para romper com isso foi necessário que alguns missionários se expôssem abertamente. Missionários lá mesmo, nós demos até nomes fictícios para ele, né? Igual o irmão ali falou, porque nós não vamos chamar do próprio nome para não expô-los, mas era Samuel, Miguel e o irmão Lucas. O Lucas, o nome dele é Lucas mesmo, é porque ele era um missionário nosso, e ele estava anunciando naquela vila Jesus, e aquelas pessoas daquela vila eram proibidas por um regime extremista, chamado Hindi, de poder falar de Jesus. Jesus não existe, para ele Jesus é apenas um espírito evoluído que passou pela terra, um espírito apenas que cumpriu uma tarefa e foi embora, e agora não existe mais, e não podem aceitar Jesus. E aqueles missionários que ali estavam, proclamando naquela vila, foram presos por falar do amor de Jesus. Passaram presos, várias acusações de que estavam obrigando as pessoas a se converterem ao cristianismo, uma inverdade, porque nós estávamos anunciando o amor do Pai, nós estávamos falando de Deus, mas Jesus liberta os corações, e com esta libertação, que Ele dá a estes corações, que é a libertação do pecado, não é outro tipo de libertação, mas Ele, né, nos dá essa libertação do pecado, e incomodou muita gente, e eles prenderam esses missionários ali, simplesmente por declararem a sua fé, que serviam a Jesus, e queria que aquela vila servisse a Jesus. Enfim, foram mais de 40 dias de oração, e nós querendo pagar a fiança, chegou-se ao ouvido nosso, que inclusive, eles estavam tentando pagar falsas testemunhas, para que aqueles homens fossem acusados. Samuel e Miguel clamando ao Senhor ali, suas famílias chorando, muito triste pelos pais estarem presos,
foram libertos pela graça do amor de Deus. Depois de quase 40 dias, já entrava com a petição, e outra, a Junta de Missões Mundiais, irmãos, conseguiu, através de advogados ali, que aquela inverdade fosse realmente declarada, né, de forma sã, de forma dentro da lei, sem nenhum tipo de agressão física, sem nenhum tipo de qualquer ação humana. Vamos libertar esses missionários, vamos pegar em armas também. Não, nós agimos dentro da lei, com critério pelo poder do Espírito e no amor do Pai, que nós conseguimos, né, graças a Deus, a libertação destes missionários, e eles estão lá agora na vila deles na Índia, proclamando o amor do Pai e falando desse amor. Isso é maravilhoso, irmão. Fora mesmo também do que nós vemos este desencontro de tantas pessoas que tentam impedir. São guerras, paralisações, efeitos que atrapalham a vida dos missionários em vários lugares, seja na Turquia, seja na Ásia, seja até mesmo, nós vimos casos, né, que aconteceram em Jerusalém. Eles precisam ser alcançados, irmãos, pelo amor do Pai. Então, no mundo inteiro nós temos pessoas, e essa transformação só acontece pela graça e o poder do Senhor. Mas é através de vidas, como de vocês aqui hoje, que nós temos esta oportunidade de levar o Evangelho e falar do amor de Jesus. Amém? Eu glorifico a Deus por esta maravilhosa junta de missões mundiais que nós temos como batistas brasileiros. Estamos alcançando mais de 93 países. Isso é um número muito grande, irmãos. E é um custo muito alto para a junta de missões mundiais. As pessoas, elas entregam as suas vidas ali, diante desse cenário de perseguição religiosa, para proclamar o amor de Deus. Hoje nós temos essa liberdade maravilhosa de falar aqui com a porta do templo aberto, mas muitos ainda estão tentando sufocar a mensagem do Senhor. Mas como nós cantamos aqui, nada vai parar a igreja do Senhor. Nós vamos avançar no amor do Pai, nós vamos avançar anunciando Cristo a todas as nações, em nome de Jesus, amém? Vamos falar mais sobre a palavra de Deus então. Fica aí nosso abraço da Igreja Batista Jardim Rosa do Sul, que é onde estou congregando ali, próxima rodoviária de Aparecida. Nós estamos lá desde outubro, eu, minha esposa e família, nos preparando talvez para assumir por um tempo não determinado o pastoreio ali naquela igreja. Orem por nós, estou em processo aí, né, de concílio, juntamente com um amigo aqui também da igreja, e nós estamos nessa preparação para, aqui em Aparecida, podermos alcançar mais e mais vidas, amém? Se os irmãos se lembrarem, por favor, deste servo de Deus, orem por nós vamos passar por essa última fase do concílio, e em breve, se Deus permitir, assim sermos ordenados a esta missão, mais uma missão, amém? Abra suas Bíblias, por favor, neste versículo que nós já até cantamos aqui, já vimos no vídeo, mas é impactante para nós, 1 João, carta de 1 João, capítulo 4, verso 19, o tema da nossa mensagem é isso, impulsionados pelo amor. Não precisa se preocupar em querer ler as letrinhas, eu peço perdão, fiz muito pequeno as letrinhas, mas não precisa se preocupar, eu vou falar tudo aqui para você que está escrito ali, tá? Vou comentar tudo, sem demora. O texto bíblico de 1 João, capítulo 19, é uma das partes mais impactantes das cartas joaninas, aonde ele diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Uma confirmação que João dá em todo este capítulo, sobre a defesa do Evangelho, sobre os verdadeiros crentes, e sobre que a confirmação, como ele diz, um pouco antes do verso 19, aí no capítulo 4 de 1 João, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus em sua essência é amor. Deus em sua essência é amor, e como é bom falar de amor. Eu amo falar de amor, porque o amor ele nos preenche, ele realmente nos completa. Todo aquele vazio que as pessoas sentem no mundo, tenta buscar nas bebedeiras, tenta buscar nos seus projetos, no seu consumo, no seu crescimento pessoal, nada substitui o poder do amor. E esse amor ele vem de Deus, por isso que nós lemos aqui em João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, senão seríamos totalmente ódio, totalmente rancor, totalmente maldade, mas não, Deus nos deu um Espírito, e este Espírito que se comunica, através também do Espírito Santo do Pai, é através do amor.
Que maravilha! O amor que nos impulsiona a cumprirmos essa missão, irmãos, não é uma missão de fato simples. Nós pensarmos, poxa, eu vou anunciar o Evangelho, eu vou falar do amor de Jesus, até nos evangelismos de bairro, nós temos dificuldade. Às vezes é aquele vizinho que sempre te provocou, colocou a música alta, né? Fez aquela provocação escandalosa, e você fala, como eu vou evangelizar meu vizinho, meu Senhor? Tenho dificuldade de amá-lo, porque ele me odeia, ou ele então me provoca de maldade por eu ser crente, ou até mesmo por eu ser um cidadão de bem. Mas nós temos que anunciar o amor, amarmos incondicionalmente, e esse é o objetivo desta palavra que eu quero trazer aos irmãos hoje, aprofundar o conhecimento do amor de Deus, a ponto de nós colocarmos em ação, correspondê-lo em ação, respondermos ao mundo em amor, em ação que frutifica. Vamos imaginar que, de certa forma, várias pessoas no mundo estão procurando algo que completem o seu vazio, que lhe deixe assim mais satisfeita com o viver. Crises de depressão, preocupações, estresse, tanta ansiedade, síndrome do pânico, tantas coisas invadem a mente das pessoas, e nós precisamos completar o amor de Deus nestas vidas. Mas como completar se estarmos vazios? Nós temos que estar cheios de amor, para transbordar este amor, e este amor poder chegar nestas pessoas não alcançadas, seja através de 3 opções básicas. Primeiro, comece com a oração. A oração é o alicerce. Você vai orar e colocar aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus, ou colocar diante do Senhor aquela sua necessidade, ou daquela pessoa que pediu oração para você, e você vai colocar que seja respondido em amor. Amém? Em amor, por quê? Nós somos frutos também de oração, seja dos pais, seja das mães, seja até mesmo dos pastores que quiseram nos discipular, ou daquele amigo que te trouxe para a igreja. Nós somos frutos de oração, irmãos, e nós devemos orar pelos outros. Nós também podemos, de certa forma, anunciarmos, falar do amor de Jesus sempre com oportunidade, em palavras, diretamente, não é mesmo? Pelo Multiplique, vocês estão passando aqui por algo muito maravilhoso, vocês sabem, tem que ser intencional o ato de nós discipularmos, de nós buscarmos nos relacionarmos, não é mesmo? Não tem que ser intencional, porque se depender de nós mesmos, nós queremos ficar ali na boa, né? Sentadinhos, quietos, na nossa zona de conforto. Mas o ato de discipular é um ato intencional, parte de dentro de você e deve ser com amor. E outra situação, se você já orou, se você já fez com as mãos, você também pode contribuir, porque tem lugares que não vai ser possível você chegar, talvez por uma limitação nossa, para outros países, talvez por uma limitação nossa, por um trabalho, um emprego fixo que nós temos, nós não conseguimos chegar em alguns lugares, mas você pode contribuir, e isso é maravilhoso, irmãos. Estas 3 formas são a essência de nós, como batistas brasileiros, fazer missões, não é mesmo? Orando, ofertando ou indo, fazendo discípulos o tempo todo, seja aqui no bairro, seja na cidade, seja no estado, no país, ou seja pelo mundo. Nós queremos alcançar a missão de ganharmos o mundo para Jesus. E temos fé, irmãos, que no amor do Pai nós vamos completar esta missão. E como desenvolvemos esse amor, irmão Tiago? Como nós podemos transformar essa simples palavra em ações? Um amor incondicional. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 8, verso 5, Paulo escreve a Romanos que ele já provou este amor. Cristo Jesus se entregou na cruz por nós por amor, na melhor das intenções, para que nós possamos responder a este chamado de Deus através do amor, amando Ele também. O amor de Deus é constante, Ele é incondicional, não depende da sua circunstância, se você está preso ainda em algum vício, se você ainda tem, infelizmente, comportamentos que não agradam a Deus, mas Ele está te chamando, venha ser transformado, não pelas suas próprias forças, mas pelo que o Espírito de Deus pode mover dentro de você, na transformação que somente Deus faz em nossas vidas. Ele te chama para amar, Ele te chama para perdoar, para resgatar e para ter um compromisso com Ele salvífico, para a vida inteira e para a vida eterna, amém?
Glória a Deus, é o amor incondicional, o amor que nós chamamos de ágape. No grego, ágape é um amor que corresponde não simplesmente aguardando uma resposta, mas independentemente de uma resposta. Cristo morreu por você e Ele se sacrificou antes mesmo de você responder a Ele. Olha que incrível, Ele nos amou primeiro, então por isso nós respondemos com amor, Senhor. E este amor que transforma, Ele faz as nossas vidas em um lugar mais alto. 2 Coríntios 5,17, Paulo também vai dizer aos coríntios, assim, alguém que está em Cristo é uma nova criatura, não tem como permanecer naquela vida velha de pecado, de erros, de inconstância. Não, Deus nos chama para ser nova criatura, e Ele tem chamado várias pessoas distantes daqui, para serem novas criaturas e anunciarem este amor de Deus. Isso é maravilhoso, sabermos que o Pai transforma vidas. Esse amor nos leva a viver em santidade, mudança de pensamentos, de atitudes, de forma que você agora, que era um pai agressivo, passa a ser um pai amoroso, de forma que você agora era uma mãe incompreensível, você passa a ser uma mãe que compreende, que escuta, de forma que você era um filho rebelde, mas agora você passa a ser um filho da obediência, com amor, com paciência, ouvindo os pais, sabendo que tem que respeitá-los e amá-los, pois há mandamento. Então, este princípio do amor, irmãos, começa na nossa casa, e nós levamos isso para a igreja, e igrejas fortes, são famílias fortes, que transformadas por Deus, elas se erguem em um movimento de missão, e elas ganham vidas, e vidas para Cristo através do amor. Mas tudo começou em casa, por esse amor incondicional, pelo amor que transforma e no amor que envia. Deus, em sua plenitude, revelada a nós, através de Jesus Cristo, anunciou. Ele nos diz, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também lhes envio. Então a ação missionária, ela é uma ação baseada não apenas no nosso incentivo como igreja, no nosso incentivo às vezes como discipuladores. A ação missionária, ela vem do coração de Deus. Assim como o Pai enviou Jesus, agora Ele também nos envia a anunciar. Ali em João capítulo 20, 21 é onde tem essa passagem. Deus, através de Jesus, está comissionando os seus discípulos a irem, a falarem do seu amor a todos que precisam ouvir e precisam desta boa nova do Senhor. E agora, já sabemos que temos aqui o amor que alcança a todos nós, que é este amor incondicional, este amor que transforma e este amor que nos envia. Agora depende de nós, igreja, como nós vamos corresponder a este amor, como nós podemos, de tal fato, corresponder ao amor de Jesus por nós. Este amor, ele é um amor que nos leva a obedecer porque é melhor que sacrificar, já diz as Escrituras. Se nós nos condicionarmos a nossa vida apenas humana, meramente de acordarmos, irmos para o trabalho, termos uma responsabilidade, agirmos como os bons cidadãos, você ainda vai ter uma vida vazia, sem saber que obedecer a Deus, isso completa o seu propósito em seu coração. Obedecer ao Senhor é maravilhoso, amamos a Deus, obedecemos seus mandamentos, como diz João 14, 15, João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz Jesus. Obediência então, queridos, é uma expressão prática do amor de Deus, prática, ela não é só de palavras, ela não é apenas eu obedeço a Deus, eu obedeço ao Senhor, não, eu obedeço praticando a palavra, praticando os princípios, praticando as disciplinas espirituais, seja no seu devocional, seja em oração, seja de joelhos clamando, seja intercedendo, seja então jejuando, seja então participando dos cultos, estar aqui essa noite, é uma forma de obediência que Deus te honrou. Muito bom, parabéns, vocês que vieram, vocês poderiam estar em outro lugar, mas estão aqui, neste dia tão maravilhoso e festivo para a PIB Garavelo, de sabermos que estamos numa campanha de missões mundiais, irmãos, que envolvem aqui todo um trabalho que foi feito há mais de 3, 4 meses, mãos que ajuntaram, mãos que levantaram, campanhas que foram realizadas, vezes que falaram aqui na frente, não para por aí, a missão continua, e nós honraremos o nome de Jesus, fazendo missões, evangelizando o mundo, amém? O amor então, ele é isso, dedicação. Nosso amor por Deus deve ser acima de todas as coisas, Mateus 22, 37,
Mateus 22, 37, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Outras versões vão trazer, para ficar gravado na mente dos irmãos aqui, aqueles que não gostam de café, né? Tudo bem, nós entendemos, mas vai saber esse acróstico dessa sopa de letrinhas: amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, tomando café. Olha aí, não, irmãos, desculpa, não é tomando café. Nós sabemos que o cafezinho é bom, mas é pela expressão, para gravar no nosso coração, porque nós o amamos e por isso nós nos dedicamos a Ele. Se alguém quer vir a mim mesmo, negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Siga-me, tomar a sua cruz. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma cruz. Mas ei, espera aí, esse fardo precisa ser sozinho? Não, de maneira alguma. É Jesus quem vai te ajudar. Você jovem, que tem vontade de participar dos radicais aqui no Brasil, a Junta de Missões Mundiais também, através do programa DNA Missionário, está organizando, e é muito bom para os jovens poderem fazer intercâmbio, hein? Preste atenção aí, site de Missões Mundiais, Vocês podem entrar lá. Nós vamos ter os radicais mundiais agora. Os radicais nós tínhamos da campanha aqui da Convenção Batista Brasileira, radicais do sertão, radicais através do Nordeste, radicais do Pantanal. Quem não ouviu falar de jovens que dedicaram um tempo da sua vida a fazerem campanha de missões? E agora vocês também podem se envolver com missões mundiais, se dedicarem, pais, incentivem os filhos, os jovens a buscarem. Este intercâmbio pode ser maravilhoso e transformador nas suas vidas. Radicais por Jesus, de anunciar o amor de Deus e falar que Ele o ama e quer resgatar estas vidas que estão perdidas em tanta coisa pagã. Porque, para concluir, irmãos, caminhando para o final, o amor vai transformar tudo o que está destruído, apagado, que está embaçado por causa do pecado, através deste amor. Não é um amor humano, tá? Não aquele amor que nós vemos ali na televisão, que tudo é amor, tudo é bom. Não, é o amor de Deus. Nós lemos aqui no Evangelho de João, que Deus é amor em sua essência. Essa essência do amor de Deus é esse amor incondicional, esse amor que transforma. Não é um amor que tolera, mas ele é um amor que transforma, que impacta, que faz com que as pessoas sintam verdadeiramente que estão sendo amadas em cada fibra do seu ser, amadas por Jesus, transformadas por Deus, guiadas pelo Espírito Santo a andarem uma vida de santidade, não tolerando as coisas que o mundo nos dá e nem servindo a estas coisas, porque dinheiro, poder, promoção, isso já está cheio o mundo de enganação, para ceifar a vida das pessoas e deixá-las completamente loucas por uma vida passageira. Mas nós queremos a vida eterna e nosso alvo é Cristo, e nele nós estaremos firmados, amém, igreja? Para a honra e glória do Senhor, amando e servindo o próximo. Assim concluímos, devemos amar como a nós mesmos, servindo, ajudando, amparando com humildade e compaixão, como Jesus, nosso mestre, nos ensina em Marcos 12, 31, o exemplo do bom samaritano. Passou diversos religiosos ali, irmãos, perto dele, mas nenhum se comprometeu a ajudá-lo. O bom samaritano é aquela parábola, tão profunda que nos deixa até envergonhado. Será que eu, enquanto eu estava indo para a igreja, não passei por alguém, vi alguém caído e não consegui ajudar? Mas eu tenho um compromisso ainda de chegar lá. Mas espera aí, vou parar aqui e vou ajudar. Este compromisso com o outro, com o próximo, em servir, irmão, deve tocar a nossa vida. Isso é o amor em ação. Você vir para a igreja, sentar, sentir-se bem, ouvir um sermão abençoado do pastor Wellington, Nossa, tocado por Deus, que noite maravilhosa de domingo, e na segunda sair da mesma forma, ignorando tudo e todos, e apenas tocando a sua vida, não vai transformar pessoas. Alcance aquele seu amigo que está querendo divorciar da esposa, aquela sua amiga que está pensando em deixar a família, aquele filho, ó jovem, que está pensando em se rebelar contra os pais. Alcance eles neste amor do Pai, amém? Como um bom samaritano, dando palavras de encorajamento, ajudando, patrocinando às vezes, olha, vamos lá na igreja, eu te busco, eu te levo, vamos neste programa dos embaixadores do rei, das mensageiras do rei, vamos conhecer. Talvez isso aqui parece para você tão simples, mas pode transformar a sua vida. Vamos agir.
servindo ao próximo, expressa o nosso amor a Deus. Glória a Deus. 1 João também, continuação dos versos que nós lemos. Olha só, 1 João 4, do 20 a seguir, até o 21. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que é aquele que ama a Deus, que também ama ao seu irmão. Você viu aqui, nós estamos, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, amando a Deus, mas como nós refletimos isso? Amando ao outro, amando ao próximo. Os da nossa casa, os da nossa igreja, os do nosso bairro, fazendo toda essa diferença e pensando até mesmo naqueles que estão lá do outro lado, seja na Índia, seja na China, seja no Japão, seja em qualquer país do mundo, tem pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas precisam ser iluminadas por ouvir esta palavra, por saberem que tem um Jesus que as ama desta forma, incondicionalmente. Ora, então o amor de Deus, nós já vimos aqui, é esse amor que vai agora em ação compartilhar e vai evidenciar a nossa vida no modelo de servir. Amém? E concluímos então que para nós cumprirmos esta missão no amor do Pai, irmãos, não pode ficar somente em palavras. Temos que ter ações. E agradecemos a Deus, porque recebemos este amor. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós, deu tudo o que tinha. Como diz em João, capítulo 3, verso 16, deve ser o versículo mais conhecido no mundo. Missionários do mundo inteiro, americanos quando vêm aqui, coreanos, todo mundo fala esse versículo, porque Deus tanto amou o mundo, mas esse tanto dá uma expressão de um tamanho tão imenso, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E por isso nós vamos completar a missão, no amor de Deus, vivendo em obediência, servindo e compartilhando, levando Cristo ao mundo e evangelizando, fazendo discípulos de pessoas. O nosso viver, nossa estratégia não é outra, irmãos, não é outra, é Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, Mateus 28, 20, para nós agora o último versículo para nós lermos, Mateus 28, se a sua Bíblia não tiver grifada, pode grifar, que é tremendo essa estratégia, não existe outra e não há como falhar, de fazer discípulos, ou a ordenança do Senhor na grande comissão. Jesus aproximando deles então lhes disse: ide, portanto, fazei discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Amém? Igreja Missionária, receba nosso abraço da Junta de Missões Mundiais, representando aqui nosso pastor, coordenador, pastor Henrique Davanço. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.